Olá! Ele é tranquilo, experiente, engajado e extremamente honesto. Natural de São Martinho, filho do seu Afonso e da dona Elisabetta, começou a trabalhar muito cedo, com apenas 10 anos. Pai do Christian, da Karine e do Pedro, é casado com a Nádia. Já foi diretor da entidade CDL durante 15 anos e sócio-diretor da Brindes Novo Hamburgo. Hoje teremos uma conversa de peso com Remídio Klein. Seja muito bem-vindo, Remídio. Um grande prazer te receber aqui. Obrigado, agradeço muito o convite, Rodrigo. Obrigado a você, telespectador, que está nos assistindo. Espero que a conversa possa ser produtiva a todos. Não tem como não ser gostoso conversar contigo, principalmente para aquelas pessoas que não conhecem a tua vida. Como a gente tem o prazer de conhecer um pouquinho dela, né? Lá de São Martinho para o mundo, né? Foi uma escolha pensada, uma coisa que tu disse, vamos vencer na vida. Tu começou a trabalhar muito cedo, né? Foi uma escolha pensada. Eu, em São Martinho, comecei a trabalhar com 10 anos de idade. Meus pais tinham uma fábrica de charrete de luxo na época. E foi uma época muito boa, onde charrete de luxo se comparava aos carros de hoje. E teve uma tragédia que mudou um pouco o rumo da história. Meu pai fabricou uma máquina e essa máquina deu um problema e veio a falecer meu irmão de 17 anos nessa máquina. E isso mudou todo o resultado dali para frente. Meu pai se julgou culpado e 3 meses depois meu pai acabou falecendo muito novo, com 54 anos. E aí a família meio que se perdeu. Nós éramos uma família bem de vida e com isso ninguém quis mais tocar a empresa, porque realmente a família acabou quase que se desmanchando pelo fato violento que foi. E eu continuei tocando minha vida, trabalhei de mecânico no começo, depois fui trabalhar em escritório de contabilidade, cheguei ao ponto... Que é a tua formação, inclusive? Exato, cheguei no ponto máximo em termos de salário em São Martinho, isso quando eu tinha 20 anos, e aí eu resolvi mudar de cidade porque eu queria algo mais, já que dentro da minha cidade eu tinha alcançado o valor máximo que se pagava, que era em escritório de contabilidade. E aí eu resolvi mudar para 3 cidades que eu tinha a princípio decidido morar, me estabelecer para o resto da vida. Novo Hamburgo foi a primeira que eu escolhi, a segunda Florianópolis ou Curitiba. Uma dessas 3 seria a minha cidade para mim me estabelecer. Eu fiz toda a minha vida sempre com muito planejamento. Quando eu cheguei em Novo Hamburgo, em 82, por aí, foi algo incrível. Quando eu vi a cidade, digo, eu não quero nem conhecer Florianópolis, não quero nem conhecer Curitiba. Florianópolis foi bom, de repente. Amor à primeira vista. Amor à primeira vista. Novo Hamburgo, cidade muito bonita, a cidade toda ela ajeitadinha, limpinha, prédios tudo bem pintados, asfalto novo praticamente em todas as vias. Me encantei e foi aí que eu fiquei. Aí eu fiz um concurso em 2 bancos, o Banco Nacional e o Banco Itaú, e passei nos 2. Comecei a trabalhar no Itaú, que na época foi um dos maiores bancos de todo o Brasil. O Itaú de Novo Hamburgo tinha 165 funcionários. Nossa. Tinha 7 gerentes. E eu, já de cara, assim, fui me promovendo dentro do banco e cheguei, há poucos meses, já comecei a cuidar das 15 maiores empresas do Itaú, que era Azaleia, Paquetá, Strasburger, Tintas Killing, essas empresas, cuidava dessas 15 maiores empresas. E o banco, na época, de 5 em 5 anos, ele escolhia o melhor funcionário da agência, o mais destacado. Eu estava 8 meses lá, já fui escolhido o melhor funcionário em 15 dos últimos 5 anos. Isso foi bastante positivo. E eu sempre trabalhei no banco com o objetivo de conhecer pessoas para depois abrir minha empresa. Esse foi um objetivo. Meu objetivo não era permanecer no banco. Aí trabalhei 7 anos no banco, depois comecei a trabalhar no HSBC, antigamente Bamerindos. E lá eu exercia a profissão de operador de câmbio, que também era um bom posto. E aí, só que nesse tempo, eu já tinha minha empresa. Não, já tinha tua empresa e trabalhou em mais do que um lugar ao mesmo tempo também, né? Exatamente. Trabalhava de manhã, de tarde e de noite. Eu trabalhava 15 horas por dia. Foi mais ou menos quando eu
quando veio o Christian. Às vezes a gente olha o teu sucesso, né, Remídio, e fica feliz e ao mesmo tempo pensando, nossa, como eu faço isso? Mas as pessoas não imaginam o tamanho do trabalho que foi construído. Exatamente. Então, eu acho que isso é muito bom, é contagiante ouvir essa pessoa. O que eu vejo, assim, as pessoas dizem, que vida boa tu tem. Fala isso para mim e para muitas pessoas que venceram. Mas elas não param para sentar e conversar com essas pessoas o que elas passaram para chegar a esse ponto. A minha história é essa, mas assim a história de quase todos é a mesma. Dentro do banco, eu como cuidei das maiores empresas, eu vi muitas histórias de Nestor de Paula, de várias pessoas aí, e as histórias são muito parecidas. É uma história de muito trabalho e muita honestidade. O que eu vejo assim é meio que padrão nas pessoas que vencem. Muito trabalho, determinação e honestidade. São pessoas de extremo caráter, as pessoas vencedoras. E seguindo uma linha reta. Exatamente. E aí eu, com 24 anos, fiquei pai do Christian. Aí digo, não, agora eu vou ter que me virar mais ainda. Eu tinha 2 empregos até então. E aí eu resolvi ter mais um emprego. Então eu trabalhava 8 horas no banco, e 8 horas puxadas, não é que nem hoje, que é tudo automatizado, na época era tudo manual. 8 horas no banco, trabalhava na revista Cartaz, eu era sócio já da revista Cartaz, Fernando Rodenbusch, o Ivo Marques saiu e eu entrei. Aí na época eu cuidava da parte comercial. Tinha 3 vendedores de anúncio e eu, que tinha meus horáriozinho pequeno dentro disso. Eu vendia mais que os 3 juntos, que tinha o dia todo para vender, né? E aí, além disso, comecei a trabalhar na construtora hamburguesa, cuidava da cobrança. A construtora hamburguesa era uma superpotência na época, tinha uma cobrança muito grande. E eu cuidava de toda essa parte de tirar do cartório, botar em cartório. Eu pegava esse relatório, levava para casa de noite, e ali eu verificava o que tinha que colocar em cartório e o que tinha que tirar em cartório no outro dia. Então, a minha carga horária, ela sempre foi em torno de 15 horas por dia, né? E mesmo assim eu achava tempo para as minhas ações sociais, porque essas ações sociais elas vêm desde o primeiro dia que vinha no Novo Hamburgo. Tanto que eu tenho uma filha adotiva devido às ações sociais. A minha filha Karine tem 26 anos e ela é um fruto das nossas ações sociais. A gente cuidava de algumas famílias pobres na alta tensão ali em Estância Velha, e ali tinha uma senhora, uma avózinha, que tinha problema de câncer, e a minha esposa, a gente levava ela a Porto Alegre fazer quimioterapia, porque eles eram muito pobres, né? E quem cuidava dessa menina era a avó que cuidava da Karine. E porque a mãe tinha mais uns 5, 6 filhos, tudo com pai diferente, e ela não dava a mínima importância. E aí a avó, quando viu que o câncer estava se alastrando e que não tinha chance, ela chegou e pediu para nós, vocês cuidam da minha netinha, senão ela não vai sobreviver. E na hora, prontamente, disse, não, nós vamos cuidar. Nós só não cuidamos, como na outra semana nós já adotamos no papel e tudo. Hoje ela é nossa filha legítima, passada, de papel e tudo, né? E graças a isso eu tenho uma vida boa, tem carro do ano, tem seu apartamento bom, apartamento de quase 200 metros quadrados, e tem uma vida muito boa. E a vida dela poderia ter sido um fim trágico, porque ela era uma menina totalmente doente quando pegamos ela com 1 ano e 8 meses. Totalmente doente. Ela, com 1 ano e 8 meses de vida, ela passou mais de 1 ano no hospital, com doença. E aí, quando a avó morreu, a gente foi até na casa dela, no pior dia do inverno, que eu acho que eu não me lembro ter tido um dia tão frio até hoje. E essa criança estava abandonada, sentada num piniquinho, na frente de casa, no pior dia do inverno, sem roupa. Porque a mãe não tinha voltado ainda das festas. Saía para fazer festa e deixava os filhos tudo lá. E aí, naquele instante, minha esposa pegou um lençol da vizinha, enrolou a criança e nós trouxemos para casa. E está com nós desde aquele instante. Teria sido a vida dessa criança se não fosse vocês. Mas eu sei que tu faz, além de ter cuidado muito dessa pessoinha, tu cuidou de muitas outras pessoas. Nós ajudamos... Que história é essa de vestir de palhaço? Essa é uma coisa que tu não fala muito, mas que eu sei. Essa é uma história muito bonita também. Eu sempre queria ajudar o próximo e digo, como é que eu vou ajudar? Não tenho dinheiro. Porque eu realmente vim para cá sem dinheiro nenhum.
E só com só com a roupa do corpo mesmo. E aí eu digo, o que nós vamos fazer? Bom, tem que ser alguma coisa que não envolva dinheiro. E aí, todos os sábados, a gente se vestia de palhaço, eu e mais uma turma, e nós ia divertir as crianças pobres nas escolas municipais, principalmente Canudos e Santo Afonso, Vila Crefe também. E aí nós juntávamos uma turma enorme, nós juntávamos em torno de 30 palhaços. E aí nós saía cedo, divertia as crianças e voltava meio-dia, exausto, cansado, porque era uma tarefa árdua. Nisso eu percebia o quanto isso fazia bem para essas crianças. Eu me lembro que num desses eventos que nós fizemos, o Fernando Rodenburg voltou com a Kombi, né? E disse, ei, cadê meu sócio? E eu não estava presente. Voltou para Canudos, chegou lá, as crianças gostavam tanto de mim, porque eu dava realmente muita atenção. E na hora de sair, elas me arrastaram para o fundo do colégio e não me deixaram ir, me seguraram. Não, porque tu tem que ficar aí, tu tem que ficar o dia inteiro brincando com nós. E aí as crianças realmente me seguraram e não me deixaram ir embora. E o Fernando teve que voltar lá depois e convencer as crianças a me soltar. Tem coisas que não tem preço, né? E isso foi uma coisa muito bonita. E essa turma de palhaços, ela foi crescendo de tal maneira, quando depois virou uma empresa, junto com a Brindes Novo Hamburgo, junto com a Cartaz Produções Artísticas. E aí quando nós estávamos vendo, nós estávamos com 60 palhaços. Nós fazíamos as festas da Randon, festa da Zaleia, festas com 6 mil, 7 mil crianças. Festa da Bergamota, que nós fazia festa lá com 10 mil crianças. Festa da Uva. Aí, mais tarde, a Xuxa nos convidou para fazer a festa da chegada do Papai Noel em Porto Alegre, que foi uma coisa maravilhosa. Em torno de 60, 70 mil crianças. A Xuxa chegando de helicóptero com o Papai Noel e nós lá divertindo as crianças. E aí, pela nossa surpresa, entrou toda a turma dos Trapalhões. Então, estava a nossa turma do Pirulito, com toda a turma dos Trapalhões, ainda estavam todos vivos, né? E a Xuxa. E eu me lembro que a nossa turma, nós estava mais empolgado do que toda aqueles 60 mil pessoas. E aí nós não queríamos sair do lado dos Trapalhões, nem da Xuxa. E foi algo assim, mágico, né? A gente não foi uma sabia coisa muito quem bonita. vibrava mais. Quem vibrava mais, E são histórias muito bonitas que a gente tem aí para contar. E muita gente, às vezes, hoje eu ainda ajudo muito nós ajudamos mais de 20, 30 entidades que a gente ajuda, né? Todo mundo. Né? Todo mundo, A gente não pode nem falar nisso, não. Amanhã vai ter mais 50 pessoas batendo mas não quer dizer, vai sempre ter espaço para nós ajudar. As entidades que não visam lucro, a gente ajuda todas elas. É importante a gente destacar isso. Não é por isso que tu está aqui por vários motivos, né? Mas tu desde o primeiro momento, também um grande apoiador da nossa TV NH, TV comunitária, que a gente faz sempre com muito esforço na nossa cidade. Onde a gente vê tela aqui, tem a mão da... Rodrigo, o que eu vejo assim? Qualquer entidade que faça seu trabalho para melhorar a minha cidade, que é Novo Hamburgo, eu ajudo. A TV NH é muito importante para Novo Hamburgo. É extremamente importante. E, sem dúvida, tudo que tu precisar, vou estar do teu lado. Estamos falando de Paz Novo Hamburgo, CDL, SOS Rio do Sul, aonde tem... O Antidrogas, o Pensando Novo Hamburgo, assim como vários grupos que até, de repente, muitos hoje não existem, mas todos eles eu estava presente. E tudo que é para engrandecer minha cidade, eu sempre estou a favor e estou ajudando. De uma maneira ou de outra, eu sempre estou ajudando. Vamos falar mais de Brindes Novo Hamburgo, vamos conversar sobre Brindes, vamos conversar sobre essa eleição que recém passou, essas e outras histórias, mas isso logo depois do nosso intervalo. Hoje, numa conversa de peso com Remídio Klein.